Bom, gente, vamos lá. Sei que vocês ficaram um pouquinho assustados com a aula da semana passada, que era distribuição atômica. A gente vai continuar com aquela parte de distribuição, mas para facilitar, a gente já vai entrar em partículas atômicas, tá bom? Então, eu vou fazer aqui essa aulinha, mostrar para vocês. Depois a gente conversa mais um pouquinho, tá? Só um segundinho. Vamos lá. Aqui. As partículas atômicas. Lembra lá quando o Rutherford, depois o Bohr também colaborou, e eles mostraram para gente uma nova cara para o elétron, né? Então, nós temos um núcleo. Nesse núcleo, nós temos as partículas que nós conhecemos como prótons, que são as partículas positivas, nêutrons, as partículas que não têm carga, e elétrons, as partículas negativas, tá? Então, nêutron fica fácil, né? Neutro, não tem carga. Próton, lembra do P aqui para positivo, e elétron vai para negativo, tá bom? Então, um átomo ele é representado dessa forma: prótons e nêutrons compondo o núcleo e os elétrons em volta orbitando. E são esses elétrons que nós estávamos colocando na distribuição eletrônica. Por isso que depois a gente vai continuar com aquele assunto, tá? Então, o que é um elétron? Tá? Ele foi descoberto em 1897 por J. Thomson. Ele tem uma massa muito pequena, 9,1 vezes 10 a menos 31 quilos, tá? Ele tem uma carga negativa de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, e ela é considerada como uma carga elementar, e nesse critério ela é igual a -1. Então, o elétron, ele sempre a gente vai ter carga negativa para ele. Tá? Então, aqui nós temos o elétron, bonitinho, sorrindo para vocês, com carga negativa. O próton. O próton, ele foi descoberto aí quando esse físico estava fazendo descargas elétricas dentro, usando gases rarefeitos, e ele observou que tinham partículas de massa e carga positiva. Em seguida, o Rutherford, aqui, realizando essa experiência com o hidrogênio, constatou que essas partículas tinham massa e tinham também uma carga mínima. Essas partículas eram o núcleo do átomo de hidrogênio, que ele denominou de próton, tá? Então, ele tem uma massa pequena também, mas maior do que o do elétron. Ó, isso aqui está 10 a menos 27, o elétron é 10 a menos 31. Ele tem uma carga positiva, tá? Então, a gente fala que é uma carga positiva, mais um aqui. Então, olha o próton sorrindo para vocês, a gente tem aqui uma carga positiva. Elétron é negativo, próton positivo. Próximo, o que é um nêutron? Ele foi descoberto em 1932 por esse cientista, o Chadwick. Ele tem essa massa, isso aqui era para estar aqui para cima, tá? 10 a menos 27, mesma ordem de grandeza do próton. E ele não tem carga, nem positiva, nem negativa. Não tem carga, tá? Então, olha o nêutron aqui, não temos nem sinal de mais, nem sinal de menos, tá? Então, próton positivo, elétron negativo, o nêutron, que não tem carga, e o núcleo é composto por prótons e nêutrons, tá bom? Então, a gente representa o nêutron pela letrinha N minúscula, o elétron pela letrinha E minúscula, próton, P minúsculo. Quando a gente fala de número de massa do meu átomo, né, do meu elemento, estou trabalhando com, eu uso o A maiúsculo. Quando eu falo de número atômico, é o Z minúsculo. Então, a gente viu que o próton, o nêutron, o elétron, eles têm massa. Só que do elétron é muito menor
do que do próton e do nêutron. Então, a massa que compõe um átomo, a gente só leva em consideração a massa de prótons e nêutrons, tá? A gente já vai ver essas correspondências. Então, quando a gente vê uma tabela periódica, a tabela periódica, qualquer uma que seja bem feita, tem que ter ali para a gente mostrando o que está sendo representado na tabela periódica. Então, geralmente tem, dentro da tabela periódica, um quadradinho onde tem essas correspondências aqui, mostrando que na parte de cima, nesse caso, eu tenho o número atômico, mostrando que esse é o símbolo do elemento, mostrando o nome, às vezes, mostrando a massa atômica. E aqui, ó, tem algumas tabelas que vocês já vão encontrar a distribuição eletrônica, mas em camadas, não nas subcamadas, tá? E aqui, ó, outra representação, quando você pode encontrar uma tabela mais simples, a mais simples possível, ela só vai mostrar pra gente o número atômico e a massa atômica. Então, se você pegar a tabela periódica, você tem lá vários elementos, cada um deles tem um número de prótons diferentes, que é o nosso número atômico, número de massa diferente, que é prótons mais nêutrons, e a gente já vai ver essas correspondências. Então, para identificar um elemento químico fora da tabela periódica, quando a gente não tem ele dentro da tabela, mostrando para a gente onde está o número atômico, onde está a massa, quando eu tenho um elemento sozinho ali, eu geralmente tenho o símbolo do elemento no centro, a massa na parte superior e o número atômico na parte inferior, tá? Então, depende. Se eu olho para a tabela periódica e ela está me mostrando isso, eu vou seguir o que a tabela está me mostrando. A gente já viu o exercício, que vocês vão rever eles de novo, que eles colocam o número atômico na parte de baixo. Então, é um consenso quando eu vou representar um elemento fora da tabela periódica, eu coloco o número atômico na parte de baixo e a massa na parte de cima. Então, ó, aqui, o sódio. Eu tenho o número atômico aqui embaixo, 11, e a massa aqui em cima. Então, eu tenho o símbolo, que é o Na, a massa atômica, 23, o número atômico, 11. Número atômico, a gente representa pela letra Z, sempre maiúscula, e indica quantidade de prótons no interior do núcleo e a quantidade de elétrons no interior dos orbitais. Assim, o número atômico é igual ao número de prótons e elétrons. Então, deixa eu pegar a canetinha aqui. Então, isso aqui, ó, eu estou falando, quando eu falo, que nem aqui do cálcio, 11, meu número atômico, quer dizer que eu tenho 11 prótons e 11 elétrons, tá? Vamos lá. O número de massa. O número de massa a gente representa pela letra A, também sempre maiúscula, e indica a soma de prótons e nêutrons presentes no núcleo do átomo. Então, a massa aqui que foi calculada, o 23, equivale a 11 prótons e o resto de nêutrons. Então, o núcleo, ele é composto por prótons e nêutrons. Então, se eu tenho aqui, no caso do sódio, a massa A é igual a P mais N. Então, eu já sei que a massa vale 23. O meu número de prótons é o meu número atômico. Eu sei que vale 11. Então, eu consigo encontrar o meu número de nêutrons, que vai ser o que está faltando aqui para somar 23. Vão ser 12. Então, eu tenho 12 nêutrons, tá? Não precisa ser necessariamente igual o número de prótons e número de nêutrons. Às vezes, a gente tem essas variaçõezinhas, como eu estou encontrando aqui. Mas o que importa é eu saber trabalhar com esses dados. Então, vamos voltar. Então, o número de massa aqui, prótons mais nêutrons. O que é um íon? Tá? Que era aquilo que vocês estavam vendo, cátion divalente, cátion bivalente, trivalente, o que seja. O que é aquilo? São íons. São átomos que perdem ou ganham elétrons. Então, a gente sabe que o número atômico, que é o que está lá na tabela periódica, ele é a quantidade de prótons que, para um átomo neutro, que não tem carga nenhuma, é a mesma quantidade de elétrons. Mas, se um átomo perdeu ou ganhou elétrons, esse balanço já fica diferente, não fica mais neutro. Eu vou ter ou uma carga positiva ou uma carga negativa.
Então, eles apresentam aí um sinal positivo ou negativo, posicionado na parte superior direita da sua representação. Então, aqui, ó, eu tenho X+, um maisinho aqui em cima, ou X-. Um íon positivo a gente chama de cátion, e o sinal dele é positivo. Então, ele indica que ele perdeu elétrons. Então, eu vou continuar usando o meu cálcio. Eu tenho cálcio falando aqui que era 11. Então, quando ele é neutro, eu tenho 11 prótons e 11 elétrons. Se eu falar agora que o meu cátion é 2+, né, que eu tenho um cálcio aqui, vou vir para cá. Se eu representar isso, 11 aqui, 2+, isso está dizendo o quê? Que se eu tinha a mesma quantidade de prótons e elétrons, isso aqui é mais, isso aqui é menos. Então, eu tenho 11 positivo, 11 negativos. Então, por isso que fica 0. Agora, se está falando que é 2+, quer dizer que eu tenho mais positivo do que negativo. Então, eu tenho 11 prótons e quantos elétrons agora? Vou ter 9 elétrons, porque agora eu tenho 2 a menos. Detalhe, a gente nunca vai perder próton. Próton não se perde, porque está lá dentro do núcleo. O núcleo é super, extremamente complicado de se invadir. Então, você nunca vai perder prótons. Sempre vamos trabalhar com os elétrons que estão em volta desse núcleo. Então, eu vou poder ganhar ou perder elétrons. Quando a gente for ver ligação química, a gente vai ver que esse trânsito de elétrons é que possibilita a gente ter algumas moléculas. Então, quando tá mostrando aqui para mim que é 2+, não quer dizer que eu ganhei 2 prótons. Não quer dizer que de 11 eu passei para 13. Não. Quer dizer que eu perdi elétron. Então, eu tenho 11 prótons e 9 elétrons. Se fosse 2-, ia dizer para mim que eu tinha 11 prótons e 13 elétrons, que eu teria ganhado 2 elétrons. Então, eu estava com uma carga negativa maior do que uma carga positiva. Mas nesse caso, eu tenho uma carga positiva maior. Então, quer dizer que eu tenho 11 prótons, eles se mantêm, e eu perdi 2 elétrons, me deixando então com 9, tá? Então, o íon negativo, a gente chama de ânion, ele tem um sinal negativo, que era aquilo que eu estava falando para vocês, e indica que ele ganhou elétrons. Então, ele está agora, quando ele tem um sinal negativo, quer dizer que ele tem mais elétron do que próton. Então, ele ganhou elétron. Olha aqui, eu tenho aqui, isso aqui está trocado. Aqui é negativo, aqui é positivo. Eu tenho aqui, ó, 2 prótons no meu núcleo, 3 elétrons orbitando. Então, quer dizer que eu tenho um elétron a mais do que um próton. Então, aqui eu tenho um íon negativo, tá? Então, isso aqui tá errado. E aqui, eu tenho 2 prótons e um elétron. Então, quer dizer que eu tenho aqui um íon positivo, tá? Porque eu tenho mais carga positiva do que negativa. Aqui eu tenho mais carga negativa do que positiva. Beleza? Então, deixa eu ver, era para ter um exercício aqui. Ah, tá. Eu tenho um vídeo aqui para vocês. Vamos assistir ele. Olá.
Bom, esse vídeo aqui está com vocês na apresentação, vocês podem assistir sem problema nenhum. Então, vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Então, vamos ver um exemplo de exercício. O número atômico é Z e o número de massa, representado aqui por A, de um íon monoatômico com carga 3+, que contém 10 elétrons e 14 nêutrons, são, respectivamente, o quê? Então, eu tenho aqui um número atômico representado aqui, ele quer saber qual é o número atômico e qual é o número de massa de um íon que tem uma carga 3+, tá? E falando que ele contém 10 elétrons e 14 nêutrons. Então, vamos representar isso daqui. Deixa eu pegar aqui canetinha. Deixa eu só seguir aqui. Tá, então vamos lá. Podemos representar esse íon, então, como X e colocar essa carga em cima, tá? Então, X 3+. Como eu não sei qual é o íon, e quando fala que é monoatômico, é porque só tem um átomo, tá? Então, o átomo eu estou colocando aqui como X, 3+ é a carga que ele me falou. Esse íon tá me dizendo que tem 10 elétrons e 14 nêutrons. Então, 10 elétrons quando ele está assim, 3+, tá? O fato desse íon apresentar uma carga 3+, indica que o átomo no estado fundamental perdeu 3 elétrons, né? Que são esses 3+ que estão representados aqui. Assim, o seu número de prótons é esses 3 a mais do que elétrons. Então, meu número de prótons aqui é 13, ó, porque se eu tenho 10 elétrons e eu vi que eu tenho essa carga 3+, quer dizer que eu perdi esses 3 elétrons a mais. Então, eu tenho 10 mais 3, eu tenho meu número atômico igual a 13. Então, eu tenho letra A, letra D. Aí eu tenho que ver qual que é a massa. Ele já me falou que o número de nêutrons são 14. Então, o que eu vou fazer? A massa, eu só vou somar número de prótons com número de nêutrons. Então, o meu número de prótons, 13, meu número de nêutrons, 14. Quando eu somo, eu encontro 27. Letrinha A, tá? Então, é isso que a gente vai começar a fazer, brincar com essas cargas e também conciliar com a distribuição dos elétrons. Agora, a gente já consegue olhar, quando eu tenho uma carga positiva, quer dizer que eu perdi elétron. Quando eu tenho uma carga negativa, eu ganhei elétron. Então, eu vou olhar quanto eu perdi, quanto eu ganhei para conseguir fazer a distribuição. Então, eu vou querer que vocês façam de novo os exercícios de distribuição eletrônica. Agora, conscientes do que vocês estão fazendo. Já tem o gabarito lá agora disponível para vocês. Então, quando vocês terminarem de fazer, vocês conseguem ver o gabarito e conferir ainda onde vocês estão com alguma dificuldade ou não. E eu vou colocar exercícios para vocês para trabalhar com essas continhas de carga de partículas atômicas aí, tá? Então, vamos lá, gente. Tá ficando mais interessante de trabalhar. Não fiquem com medo, tá bom? Vou parar aqui por enquanto. Até a próxima, gente. Deixa eu parar aqui a nossa gravação. Até!